D'Angelo e Pablo, nós vamos conversar agora com o doutor infectologista Alexandre Daime, que já participou com a gente agora há pouco pela manhã e volta exatamente nesse momento em que o presidente da República, ele mesmo, diz que está positivo para a Covid-19, fez uso da hidroxicloroquina ainda ontem junto com a azitromicina e hoje já está se sentindo melhor. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde Nelson, Pablo, Marcelo. Marcelo? Boa tarde. Doutor, vou começar eu então aqui, de São Paulo. O presidente mostrou realmente um bom estado ali, diz que as dores já melhoraram. O que a gente pode tirar? Ele teve uma infecção leve, o vírus não se pronunciou muito, foi a medicação que ele tomou. Que leitura a gente pode fazer disso, sendo que ontem ele tinha sintomas um pouco mais pesados e hoje já está se sentindo muito melhor? Inicialmente, a gente fica muito feliz com a boa evolução, porque, como médicos, o que a gente mais quer é realmente que as pessoas fiquem bem, que a gente tenha, obviamente, o melhor curso clínico possível em todos os casos. Mas é importante lembrar que a Covid-19 ela tem realmente esse comportamento benigno em cerca de 80% a 85% dos casos. É chamada Covid leve. Então, o que é a Covid leve? A pessoa se expõe, geralmente 7, 10 dias antes, e aí ela começa o início do sintoma. Como está acontecendo aí no caso, possivelmente, do presidente, os primeiros dias de sintoma foi ontem. Esses primeiros dias de sintoma, o indivíduo tem o que a gente chama de síndrome gripal. Febre, dor no corpo, mal-estar, pode acontecer tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, e após 7 a 10 dias, a doença se bifurca. Ou o indivíduo se recupera completamente, como eu falei, o que é a maioria dos casos, 80%, 85%, ou o indivíduo pode evoluir gradativamente para o que a gente chama de Covid grave, que é aquele paciente que vai precisar ser internado em um hospital, na enfermaria, com oxigênio, ou pior ainda, a Covid crítica, que é o paciente precisa, além do hospital, de uma UTI. Isso acontece em cerca de 15% a 20% dos pacientes. Portanto, a evolução que ele está tendo, a história natural da doença, aconteceria com ou sem medicação, porque atualmente, como já postulou, já deixou bem claro a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, não existe evidência científica no tratamento precoce da Covid-19 com nenhum fármaco. Agora, doutor, uma questão importante é de onde teria sido contraída a doença pelo presidente Jair Bolsonaro. As informações que a gente vem acompanhando dão conta de que esse período de contaminação e aparecimento dos primeiros sintomas seriam de 3 a 7 dias. É isso mesmo? O que podemos entender dessa manifestação dos sintomas no presidente da República, Jair Bolsonaro? A primeira coisa que nós, como médicos, cientistas, ficamos muito curiosos é saber qual foi o tipo de exame que deu a confirmação no presidente. Então, existe o padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, que é o tal do PCR, que é a amplificação, que é você detectar um pedaço do genoma do RNA do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, geralmente no negócio que a gente chama SWAB, que é aquele exame do cotonete que você faz no fundo do nariz e no fundo da garganta. Esse é o padrão ouro, mostra a infecção ativa, mostra o vírus na mucosa nasal, na mucosa da orofaringe. E a gente imagina que esse deve ter sido o exame que o presidente fez. Porque se ele fez aquele exame de sorologia, que mostra a presença de anticorpos, isso mostra uma infecção pregressa, que já aconteceu no passado. Porque os anticorpos eles demoram um pouco para ficar prontos, cerca de 10 a 14 dias. Ou seja, se ele fez esse exame de sorologia, pode indicar uma infecção que ele tenha tido lá no começo da epidemia. Houve um certo ruído que talvez ele tivesse tido, depois ele mostrou o exame negativo. Mas a gente imaginando que ele tenha feito o teste padrão ouro, que é o tal do RT-PCR, ele realmente indica que ele deve ter se contaminado na última semana, entre 10 a 3 dias. O mínimo de 3, que é mais ou menos 2 a 3 dias para o indivíduo começar a manifestar sintoma, e um máximo de 7 a 10 dias. Portanto, todos os contactantes que o presidente teve durante esse período, principalmente aqueles contactantes que tenham sido sem máscara, sem o distanciamento social, familiares ou pessoas que ele costumeiramente tem convívio, devem ser monitoradas para tentar identificar de onde veio
o vírus. Pablo. Inclusive, o Nelson quer trazer informação do exame. Do general Luiz Eduardo Ramos, ele fez um teste hoje pela manhã, um teste rápido, doutor, e nesse teste rápido deu negativo para a Covid-19. Esse teste rápido, o senhor falou do padrão ouro, né? Mas esse teste rápido, ele já é um indicativo ou não se deve levar em consideração? Infelizmente, esse teste rápido tem uma acurácia que é péssima, não tem outra palavra para descrever. Acontece o seguinte, o padrão ouro, como a gente comentou, é o PCR, que é aquele que demonstra a presença do vírus para o exame de biologia molecular. A sorologia, e isso inclui o teste rápido, ele é feito com a detecção de anticorpos. Então, o assessor do presidente, o general, que veio negativo, ele fez o teste rápido baseado em anticorpo. Se ele teve contato com o vírus por causa do contato com o presidente, ainda não deu tempo dele fazer o anticorpo, o que a gente chama de janela sorológica ou janela imunológica, que é o exame que dá falso negativo. O paciente tem o vírus, mas ainda não deu tempo de fabricar os anticorpos, então por isso o exame ainda não dá positivo. Por isso que ele não deve ser feito. E o problema do teste rápido é um segundo, é a alta chance dele dar falso positivo, já numa fase posterior. Mais de 50% dos testes positivos rápidos, testes rápidos positivos, são errados. Isso é um alerta do CDC, Center for Disease Control and Infection, dos Estados Unidos, por conta da baixa acurácia desses anticorpos. Eles cruzam com infecções outras que a gente teve, por exemplo, dengue, outros coronavírus. Acho que vocês já devem ter comentado que o resfriado comum, muitos desses resfriados que a gente teve na vida, são causados por membros da família do coronavírus, conhecidos como alfa-coronavírus. Esse que está circulando agora, o SARS-CoV-2, é um beta-coronavírus, um vírus novo que a gente nunca tinha sido exposto, mas por conta do contato prévio com outros coronavírus, esse exame pode dar falso positivo. Então imagina, mas se a gente não pode acreditar que ele é realmente negativo na fase aguda, nos primeiros 7 a 10 dias, e se a gente não pode acreditar que ele é positivo, quando ele vem positivo por conta de cruzar com outras doenças, ele serve de muita pouca utilidade na prática clínica. Doutor, quando a gente fala sobre infectados pelo novo coronavírus, a gente fala também sobre o isolamento que se deve ter para não propagar a doença. Só que é diferente quando a gente fala de um presidente da República. Bolsonaro citou que ele vai ficar apenas com a primeira-dama e ainda assim guardando um certo isolamento em relação a ela. Mas há funcionários no Palácio da Alvorada, reuniões por videoconferência, pessoas que têm que manusear aqueles equipamentos. Quais são os principais protocolos a serem tomados em casos como esse? Isso realmente é muito importante. Nós que somos médicos, eu infectologista, a gente lida com pacientes com Covid-19 desde março. A gente tem protocolos que provavelmente vão ser seguidos no Palácio do Planalto, e são protocolos em que você tem que ter contato com a pessoa sempre de máscara, e mesmo que usando máscara, uma distância, se possível, né, se você não tiver uma necessidade íntima de entrar em contato com a pessoa, cerca de 1,5 m, 2 metros, se precisar. Isso eu estou falando de protocolo hospitalar, mas pode ser adaptado, né, se tiver alguma necessidade. Uso de luva, porque o SARS-CoV-2, o vírus, novo coronavírus, se transmite principalmente através da via de transmissão respiratória, quando a pessoa é infectada, então, solta gotículas que podem ir no olho, no nariz ou na boca da pessoa que está próxima, ou se essas gotículas caírem numa superfície, por exemplo, uma mesa, o vírus fica aliviável por um determinado espaço de tempo, podendo chegar a alguns dias. Então, todos esses objetos, toda essa questão de transmissão de contato também tem que ser levada em consideração. Então, provavelmente, esses protocolos vão ser seguidos no Palácio do Planalto e em todos os lugares onde o presidente vai estar. E, se bem cumpridos, a taxa de proteção é muito alta. Várias equipes que são especializadas, então, no atendimento de Covid, desde o começo da pandemia, posso citar a nossa experiência do Hospital das Clínicas da Unesp, nosso serviço de infectologia, os médicos, nenhum deles acabou se contaminando, 0 de taxa de infecção até o momento. É lógico que isso pode acontecer no futuro, mas mostrando que se você tem protocolos bem rígidos e cumpre esses protocolos, você consegue diminuir substancialmente a transmissão. Doutor Alexandre Naime, Agora, muito doutor, obrigado. Um ponto importante, só para esclarecer, o senhor mencionou a questão do alfa-corona. Quem já teve contato com o vírus do tipo alfa, ele ganha algum tipo de proteção a esse novo vírus, o beta-coronavírus? Isso garante algum anticorpo também para o tipo beta? Essa é a pergunta de $1 milhão. É uma grande dúvida na ciência e tomara
e a gente descubra que isso acontece, é possível que haja algum grau de imunidade cruzada entre infecções prévias por alfa-coronavírus, lembrando que esse grupo de alfa-coronavírus é uma imensidade de vírus que causam resfriado comum, que é um pouco menos intenso que a gente chama de síndrome gripal. Resfriado comum é quando o indivíduo tem uma febre baixa, que não chega a 38, uma dor de garganta que é discreta, uma moleza no corpo, um cansaço bastante discreto também. É aquele resfriado que você te incomoda, nariz entupido, escorrendo, que você consegue trabalhar. A gripe é quando isso é tão intenso, né, que você não sai da cama, febre muito alta. Portanto, existem algumas evidências, alguns indícios, não evidências, mas alguns indícios que existe algum grau de imunidade cruzada, não no que aquilo a gente conhece só como anticorpo, que é uma possível causa, aí, como a gente já comentou, de falso positivo, mas também de imunidade que a gente chama do tipo celular, que é uma outra via super importante para o sistema de defesa conseguir combater os vírus. Então, pode ser que nós não precisamos que toda a população que antes a gente imaginava que fosse aquela imunidade de rebanho se expusesse a esse vírus específico, o novo coronavírus, que é da família beta-coronavírus. Pode ser que a gente consiga lidar um pouco melhor com ele por, no passado, ter entrado em contato com o alfa-coronavírus, cenas do próximo capítulo da ciência que a gente vai descobrir. Doutor Alexandre Naime, muito obrigado por nos atender aqui no Band News, trazer esses esclarecimentos importantíssimos nesse momento. Um abraço, senhor, até uma próxima oportunidade. Um abraço, fico à disposição. Bom, a gente continua aqui, eu, Pablo e o Marcelo D'Angelo. Marcelo